Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Professor Alan, componente arte, né, pessoal? Vamos dar continuidade aqui à nossa aula online, né? Quarto bimestre já, né, pessoal? Estamos aí firmes e fortes. Vamos dar continuidade já na reta final, né? Vamos que vamos. E o conteúdo de hoje, pessoal, é impressionismo. Alguém já ouviu falar alguma coisinha sobre o impressionismo? Esse movimento, ele é uma ruptura. O que é ruptura? O que acontecia, pessoal, naquele momento, era uma arte muito de um padrão só. Ela existia um padrão e era desenvolvida na academia de artistas, tá? No caso, são pessoas intelectuais lá que estão desenvolvendo arte, né? E o tipo de arte que era desenvolvida, ela tinha um padrão. E Monet, pessoal, ele foi um responsável para a quebra desse padrão. Ele começou esse movimento, mas nos remetendo também a esse tempo, a gente tem que lembrar que acontecem vários fatores para determinar essa quebra também. E esse movimento para acontecer também. Quais são os fatores? Está acontecendo guerra, aconteceu vários problemas na França também, com o governo, com o país. Fora essa situação que aconteceu também, tem essa situação da perda de renda também. Que nesse momento também, pessoal, há a descoberta da fotografia também. A fotografia ela começa a aparecer e isso reduziu demais a renda dos artistas, dos pessoal que pintavam quadro. Nesse momento, o que acontecia era a pintura de retrato. Com a chegada da fotografia, a pintura de retrato ela deixou de ser algo explorada pelos pintores. E a partir desse momento, eles perderam uma grande fonte de renda. Fora também que a questão das pinturas com a igreja também, eles tinham muito problemas, porque os pintores eles queriam fazer algo diferenciado e a igreja já tinha um padrão também relacionado com esse padrão que era desenvolvido também pela academia. Então era algo bem complexo para eles desenvolverem algo diferenciado. Trazendo isso para a nossa realidade, pessoal, por exemplo, você que está aí, você tem a sua opinião, a sua visão, tem um outro tipo de leitura que você faz com o seu argumento, né? E além desses argumentos que você tem pessoas para se apoiar, autores, ou no caso aqui você tem o Monet, né? Esse confronto, esse conflito. E na realidade, esse conflito ele sempre vai acontecer com algo novo. E continuar com ele vai depender muito do ponto de argumentação do artista, nesse caso pode ser até de você. Principais características da pintura. A gente vai falar um pouquinho aqui, pessoal, das principais características do impressionismo aqui. Essa pintura aqui, pessoal, ela é de Monet, Nascer do Sol. Esse aqui é aquele mesmo quadro que o crítico fez um nome pejorativo que acabou dando nome ao movimento. A gente vai, por ele, mostrar as principais características, né? A pintura deve registrar as tonalidades que os objetos adquirem ao refletir a luz solar num determinado momento, pois as cores da natureza se modificam constantemente dependendo da incidência de luz do sol. Eles usavam bastante, pessoal, a questão da luz do dia, não só do dia, né? Do amanhecer, do entardecer. Como a luz era natural, o tempo está correndo. E a partir do momento que o dia vai nascendo, vai clareando algumas partes, vai escurecendo outras, e assim vai tomando uma outra forma. E então, ele tinha que pintar rápido. Não só ele, os pintores que aderiram ao movimento. E a partir do momento que eles vão acompanhando o amanhecer ou o entardecer, eles precisam fazer isso rápido. Então, eles tinham uma técnica muito apurada de pintura. E a luz, pessoal, ela era constante no processo. Podem ver aqui incidência de luz todo o tempo. Movimento em perspectiva. Ó. As figuras não devem ter contornos nítidos, pois a linha é uma abstração do ser humano para representar imagens. Ele não priorizava o traço feito. No caso, foi algo que ele disse na academia. O que aparecia no dia não era realmente o que eles retratavam na academia, pessoal, porque o
o traço que eles faziam era traço perfeito. Lembram lá do retrato. Normalmente, quando eles iam pintar o retrato das pessoas, eles tinham que priorizar o rosto ali da pessoa. E aquele rosto, pessoal, ele ficava perfeito ali. Não é o meu caso aqui, tá? Aí quando eles faziam esse rosto, a face da pessoa, eles tinham que priorizar as linhas. Tudo que estava ali próximo ali, eles faziam tudo parecido com a realidade, pessoal. Que já não é aqui. Vocês podem prestar atenção aqui, ó. Tem as figuras aqui, tem barcos, tem pessoas aqui sendo representadas, tem outras imagens aqui também, ó. Aqui, ó. Mas volta para a questão da luz de novo. Lembra que aqui está amanhecendo. Aí o que acontece quando está amanhecendo? Tem nevoeiro, tem o sol nascendo. Aí aquela parte do nevoeiro que fica entre o sol, ele acaba incidindo na luz. Aí a luz já não vai fazer o mesmo efeito para o lado que ele está fazendo a sua visualização. E essa perspectiva que ele vai dando aqui, pessoal, é para dar forma de tamanho. As sombras devem ser luminosas e coloridas, tal como é a impressão visual que nos causam, e não escuras ou pretas, como os pintores costumavam representá-las no passado. Muito aguçada. E a técnica, pessoal, aqui são várias cores, aqui várias tintas, várias texturas que ele utiliza. Fora a questão da luminosidade. Ó, luz aqui, ó. Tudo é luz, cara. Onde vai pegando a luz aqui, ele vai olhando, vai observando e vai dando uma outra tonalidade, um outro efeito, uma outra tinta para dar forma àquele cenário. Os contrastes de luz e sombra devem ser obtidos de acordo com a lei das cores complementares. Assim, o amarelo próximo a um violeta produz uma impressão de luz e de sombra, muito mais real do que o claro escuro tão valorizado pelos pintores barrocos. O amarelo com violeta. Podem ver aqui, ó, como tem o violeta aqui. Ó. O violeta está por aqui e o amarelo também. Ele fazendo essa mistura de cores, ele traz a pintura por real, para aquele determinado momento e aquele determinado ponto. É como a gente está olhando e observando, pessoal. As cores e tonalidades não devem ser obtidas pela mistura de tintas na paleta do pintor. Pelo contrário, deve ser pura e dissociada nos quadros em pequenas pinceladas. É o observador que, ao admirar a pintura, combina as várias cores, obtendo o resultado final. A mistura deixa, portanto, de ser técnica para ser ótica. As várias pinceladas que ele dá, pessoal, com várias tonalidades e sem respeitar a linha. Pode ver. Mas ele tem a técnica, pessoal. Não é que a gente fala que ele não está respeitando a linha, que ele está fazendo algo desconexo. Lembra, ele é pintor. Mas um outro detalhe também. Não é porque nós não somos pintores profissionais que a gente não pode nos arriscar. Devemos nos arriscar. Isso que nos torna algo diferenciado e faz com que a gente rompa padrões, porque o legal da vida é fazer isso que ele deu início. Claude Monet, francês, é o mais célebre dos impressionistas. Foi incessante pesquisador da luz e de seus efeitos. Pintou vários motivos em diversas horas do dia e em várias épocas do ano, a fim de estudar as mutações coloridas do ambiente com sua luminosidade. Monet teve uma catarata no final de sua vida. A doença atacou por causa de muitas horas com seus olhos expostos ao sol. Durante sua doença, Monet não parou de pintar. Usou nessa época de sua vida cores mais fortes, como o vermelho carne e o vermelho goiaba, cor tijolo, entre outros verdes, rosas, vermelhos e cores mais fortes. Em 1911, com o falecimento de Alice, sua esposa, e seu problema de visão, Monet perdeu um pouco a vontade de viver e pintar. Isso aqui é um pouquinho sobre a vida dele, pessoal. Como ele foi importante para o movimento impressionista, ele foi o prepulsor. Monet, pessoal, sempre pesquisou luz e seus efeitos. Foi incessantemente um pesquisador. E isso tem um preço. Essa exposição demais à luz, em diversas horas, pessoal, e em várias épocas,
do ano. Além da visão, acarreta doença também, porque você está no momento do dia, uma hora você está num período úmido, outra hora você está num período quente, e aquilo vai atacando muito a visão da pessoa. Estudar as mutações das cores dos ambientes com sua luminosidade. E com a catarata, ele não parou de pintar, mas devido à catarata, ele mudou as cores que ele utilizava. Ele começou a usar cores mais fortes, como o vermelho carne e vermelho goiaba, cor tijolo, outros tipos de verde, rosa, vermelho. Isso só mostra, pessoal, que a dificuldade dele devido à catarata, para ele poder ter uma visão na hora que ele estava fazendo a sua pintura, ele tinha que utilizar essas cores. Seguindo em frente, Auguste Renoir, ele foi muito importante para o movimento, pessoal. Vamos lá? Pessoal, isso aqui é uma pintura do Renoir, né? Ele era amigo de Monet, eles conversavam bastante, pessoal, eles trocavam muita informação e isso foi muito importante para o desenvolvimento dele no impressionismo. A técnica dele é parecida com a técnica do Monet, gostava de pintar ao ar livre. Lembrando, pessoal, que o movimento impressionista, grande parte dos artistas pintavam ao ar livre. Ele, assim como Monet, teve bastante dificuldade também para ter acesso às exposições. Teve uma demora na venda de quadros dele também. E o desafio do impressionismo é quebrar o paradigma, né? Não usando linhas, traços, só pintando com cores, pinceladas rápidas e desenvolvendo técnicas para dar forma à sua obra, né? Ela é rica em detalhes, pessoal. Utilizando a luz, podem ver que enriquece bastante a obra, que é uma lagoa, cores vibrantes, bastante verde, bastante luz também. Uma senhora aqui, uma mulher, uma moça, né, de vestido. Aqui também. Uma senhora aqui também. Ricos em detalhes. A técnica é óleo sobre tela, né? O tamanho da obra é 66 por 81 centímetros. Essa obra está no Museu Nacional de Belas Artes da Suécia. Jogo de reflexos em que o elemento humano e a natureza se misturam. Fez uma síntese com a água, a luz, né? Natural do sol também. E ele transpôs esse reflexo jogando para a obra toda, pessoal, para dar esse efeito. Vamos para o próximo artista. Agora vamos falar de Edgar Degas. Parisiense, sua formação acadêmica e a sua admiração por Ingres fizeram com que valorizasse o desenho e não apenas a cor, que era a grande paixão do impressionismo. Além disso, foi um pintor de poucas paisagens e cenas ao ar livre. Os ambientes de seu quadro são interiores e a luz é artificial. Sua grande preocupação era flagrar um instante da vida das pessoas, aprender o momento do movimento de um corpo ou da expressão de um rosto. Adorava o teatro e os bailados. Foi muito importante o Edgar Degas, pessoal, para o movimento impressionista. Podem ver, ele já trouxe uma outra forma para o próprio movimento. Diferente de Monet, ele já valorizava o desenho, não apenas a cor. Mas nem por isso, pessoal, ele foi hostilizado pelo pessoal do movimento impressionista. Lembra? Ruptura. Eles estão rompendo com o atual movimento que acontecia naquele momento. Outro diferencial dele também, pessoal. Os quadros dele são interiores e a luz é artificial. Então quer dizer que ele trabalhava não com a luz natural, igual Monet. Enquanto Monet utilizava o tempo e a luz natural, o Degas, pessoal, ele já olhava o ambiente, olhava as pessoas. Aquele instante, aquele momento da pessoa, ele olhava e fazia a sua pintura, preservando aquele momento. Lembrando, ele já utiliza de outras técnicas, um pouquinho diferente do que acontecia com o impressionismo mesmo, né?
que era pintar solto. Ele usava desenho, pessoal. Ele amava balé, pessoal. Ele gostava muito daquele ambiente, de como as bailarinas eram esforçadas e de como também elas sofriam, pessoal. A dedicação e o cansaço, as expressões faciais. Ele não se importava, pessoal, em tratar as belezas dos corpos. Ele gostava de captar aquele momento, o esgotamento, o cansaço, a dor, as lágrimas advindas da muitas horas de ensaio. A composição, aula de dança, pessoal. Tem um cãozinho aqui cheirando as pernas da bailarina, uma garota consertando seu colar. Se vocês observarem os rostos das garotas, elas expressam um estado de concentração. Aquela postura clássica do balé, né? Alguém aqui já viu bailarina? É surreal. Eu já vi uma bailarina, ela ficando na ponta de pé. Para mim foi uma sensação agoniante aquilo. Algumas descansam e outras também fazem outros passos aqui, como algo que elas já estão aquecendo, né? Se preparando que daqui a pouco elas vão entrar no ensaio principal. Lembrando, pessoal, é 1873 o ano. Uma garota sentada em cima do piano, que é um piano, tá? E bem aqui um regador, pessoal. Podem ver que a dele, pessoal, tem linhas definidas, ó. E lembrando que o Degas usa, que ele utiliza, que são essas condições da linha, né? Só que lá, pessoal, ele não usa a expressão das pessoas, mas elas se encontram na pintura. Se você prestar atenção, questão de esgotamento. Aqui, pessoal, essa moça aqui, ela pode estar com esse semblante, olho fechado, prestando atenção aqui, ó, na composição de dança, pessoal, um grupo de bailarinas aqui, né, o grupo, né? Eles fazem um semicírculo em volta do professor. Elas estão fazendo um semicírculo em volta dele, porque elas estão com atenção no que ele está transmitindo para elas. Se vocês forem prestar atenção, pessoal, ele dá a ilusão de profundidade. A partir do momento que ele faz esse movimento dessa forma aqui, ó, ele dá a impressão de profundidade, para direcionar que a moça ela está lá no fundo, organizando ali o seu colar, tá mexendo, né? Organizando. E para dar essa impressão, pessoal, ele utiliza isso aqui, ó. O professor ele usa também uma sapatilha, né, pessoal, no meio do salão, tá com o braço apoiado num bastão. Ele é a figura central da composição. Trata-se de um famoso bailarino coreógrafo da época. O que é interessante, pessoal, é que ele está lá, o pintor, mas é como se ele não tivesse, porque as bailarinas elas estão extremamente focadas para o seu professor. E falando do ano da obra, ela é de 1873 a 1875. A técnica dela é óleo sobre tela. As dimensões, pessoal, ela é 85 por 75 centímetros. E aqui, pessoal, é a nossa primeira atividade do quarto bimestre, tá? É o texto, né? Também eu peço para vocês preencher o cabeçalho, tá? É de suma importância esse preenchimento, que eu vou na escola, tá, pessoal? Eu destaco a atividade de vocês para fazer a correção, tá? Aí eu peço que vocês preencham o nome, turma e turno de vocês, tá? Para facilitar na hora de fazer o lançamento da média de vocês. E a atividade corresponde em vocês fazer a leitura do texto e das imagens, né? Juntamente com a explicação também, que foi passado agora, e responder as atividades, né? No caso aqui é a primeira atividade do quarto bimestre, ela está dividida em 5 questões de múltipla escolha, tá? A primeira questão você vai marcar VOF aqui nesses espaços e tem aqui embaixo também a sequência, tá? Que é aqui que vocês vão marcar. Na hora que vocês fizerem as marcações aqui, claro, também já feito todo o processo, né? Aí vocês vão escolher uma dessas alternativas aqui, tá? A questão 2, vocês vão marcar também só uma alternativa aqui também, tá? Dentre essas 4 alternativas aqui. A questão 3, ela é parecida com a questão 1, tá? Ela é VOF. Vocês vão marcar aqui nas lacunas e no final vocês vão marcar uma alternativa que segue a sequência, que tem a sequência correta, tá? A 4ª questão, vocês vão completar essas lacunas aqui que estão em aberta, que está nessas 3 alternativas aqui, e achando elas, vocês vão seguir a sequência que está colocada também aqui nas alternativas, que são essa aqui que vocês vão marcar, tá? Aqui vocês nem precisam preencher, aqui é só marcar a sequência aqui, marcou ela certa, tá tudo ok. E a 5ª questão é para
marcar a alternativa correta. 4 alternativas também, tá? Aí vocês, de acordo com que já foi, aí de acordo com a leitura, com a interpretação e com a explicação, vocês vão marcar a alternativa aqui, tá? Apenas uma também. E qualquer dúvida também, pessoal, vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp, tá? Podem me chamar no PV também. Eu tô lá para tirar a dúvida de vocês, tá? Bons estudos, pessoal. Boa aula. E qualquer coisa eu tô por aqui para ajudar vocês, tá?